Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus irmãos, ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão, Nilson Queiroz. Onde você estiver, vai um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Vocês são família, nós somos uma família em Cristo. Porque o próprio Jesus de Nazaré disse, no capítulo 23 e 8 de Mateus, vós são todos irmãos. Israel não era irmão. Israel nunca chamava o outro de irmão, mas Jesus disse, vós são todos irmãos. Não existe um mais do que o outro. Então não tem porque eu sou, porque fulano é, o ministro, o pastor lá, o presidente dos tal. Não, somos sacerdote, chefe do templo e tal. Existia isso naquele tempo. Jesus diz, vós são todos irmãos. E a mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que estão comigo. O título da mensagem é essa. O que é o pecado? Pecado, se fala tanto em pecado. Desde criança, ainda pequeno, quando talvez eu ainda brincava, talvez matava um passarinho, talvez na inocência da gente, tinha lá meus 5 anos, 6 anos, talvez a gente matava qualquer bichinho, uma lagartixa, qualquer coisa, alguém, olha, não pode fazer isso, que isso é pecado. É pecado. Ô pai, eu tenho pecado. Você, pecado? Pecado seu não cabe dentro de uma casa dessa. Então era o que nós ouvia falar, porque naquele tempo o catolicismo dominava o mundo. Naquele tempo, principalmente o Brasil. O Brasil era dominado pelo católico. Naquele tempo era muito difícil. Esse movimento protestante, esse movimento esses crentes surgiram. Eles começaram a fazer um grande movimento, eu creio que agora já no fim já dos anos 80, nos anos 80 eles ainda eram fracos ainda, mas já no fim dos anos 80, para os anos 90, eles começaram a se multiplicar, mas não se falava, mas o pecado sempre era dito. Então eu pergunto, eu senti de trazer uma palavra sobre o pecado. Porque é comum você vai na igreja, nesse local chamado igreja, e aquele camarada que está lá na frente, de paletó e gravata, aquele Zé Ruela, ele sempre diz, estamos não, ele não diz estamos, ele diz, a igreja está em pecado, essa igreja precisa passar por uma purificação. Eu vou colocar essa igreja na prova. Sempre eu. 40 dias. Eu falo porque eu presenciei, eu vi, eu participei, não ouvi falar. 40 dias. 1 hora por noite. Nos dias de culto, 1 hora antes. Vocês vêm? É 40 dias. Porta fechada, no momento da oração. Chegava no fim dos 40 dias. E agora? O que aconteceu? Nada. A igreja continua com o mesmo problema de sempre, porque aonde está o homem, está o problema. O maior problema que Deus teve e que Deus tem é o homem. Por isso que a palavra Gênesis 6, versículo 6, eis que me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. O homem é a pior criatura que o homem fez sobre a face da terra. Agora fica aí, não, porque nós somos a semelhança de Deus, porque Deus
Deus nos ama, Deus... Deus ama o Espírito dele, o Espírito que ele colocou dentro daqueles que são seu ainda, hein? Não são todos. O Espírito é de Deus, porque a própria palavra diz que o Espírito retorna para o lugar de onde veio, mas a carne retorna para o lugar dela, que é a terra. Mas, irmão Nilson, o pecado. De onde surgiu o pecado? O pecado surgiu da lei. O pecado é transgressão de lei. Não é nada mais do que isso. Se perguntar para você, crente, para você aí, ô protestante, que está aí há 30, 40 anos dentro da igreja, o que é pecado? Ah, o pecado é não seguir a doutrina da igreja. Pecado é beber, pecado é fumar, pecado é dançar, pecado não. Pecado era bem, ficou para trás. Era transgressão da lei. Mas que lei? A lei de Moisés. Que nação? O pecado era universal. Talvez quando eu falo que nós nunca tivemos pecado, nós não temos pecado e nunca teremos pecado. Alguém ignora, já até questionaram isso. Mas abre o seu entendimento. Abre a sua mente e entenda que Deus não tinha nada com o Egito. Deus não tinha nada com a Síria. Deus não tinha nada com a Arábia, com o Iraque, com o Irã, com aqueles países que estavam à volta de Israel. O compromisso com Deus era Israel. Israel era considerado dentro desse livro as meninas dos olhos de Deus. Deus casou com Israel. Israel era casado com Deus. A única preocupação e a única satisfação que Deus tinha era com Israel. As demais nações não tinham nada a ver com Deus. Deus agia duramente para defender esse povo, Israel, que hoje já não existe mais. Hoje não tem mais Israel. Israel já esteve. É outra coisa que talvez você, que está aí dentro desse sistema, você não entende. Hoje tem um montoado de judeu lá entre ali na Palestina, ali na Jordânia, ali espremeram a ONU, espremeu ali e deu um jeito e conseguiu colocar um grupo ali. Mas Israel, para Deus, acabou quando tudo foi exterminado por Deus no ano 70. Acabou Israel. Foram mortos, dispersos e presos. Deixou de existir. Veio voltar essa nação pela ONU, 1948. Procura saber, se você não conhece de história, procura saber de onde veio. Então isso para Deus não existe mais. Compromisso que Deus tinha naquele tempo. Mas voltando para o título da mensagem. O que é o pecado? Pecado é transgressão. Transgressão do que, irmão Nilson? Transgressão da lei. Porque a lei passou a existir depois que o povo saiu do Egito. Quando aquele povo saiu do Egito, aquele povo não tinha conhecimento nenhum. Aquele povo pegaram toda a prática, o costume, o hábito, as danças, a maneira que aquele povo dançava, tocava tamborim, cantava, aquele povo cultuava os deuses do Egito. Eles saíram do Egito daquela forma. Então Deus estabeleceu uma lei. A partir de agora, eu exijo que vocês andem nos meus caminhos. Meus caminhos é esse, Moisés, escreva. Aí Moisés começou a escrever os mandamentos de Deus para aquele povo. Que aquele povo era duro de coração. Aquele povo era rebelde. Aquele povo era ingrato.
Porque tudo que Deus fez para aquele povo queria retornar para o Egito. E no Egito eles viviam debaixo de chicote. Passava ali trabalhando de sol a sol, desde o amanhecer ao anoitecer, apanhando seus mortos, seus filhos sendo mortos. Eram todos meninos, era morto por ordem de Faraó. Mas mesmo assim, a ingratidão daquele povo era tanto que o povo queria retornar de volta para o Egito. E isso aborreceu profundamente a Deus. Deus já tinha se aborrecido lá atrás, quando mandou Noé construir a arca. Vejo, disse Deus, que a maldade do homem, não disse pecado. Então, compara comigo. Lá Deus veio a Noé e disse: constrói uma arca para que eu possa salvar a família, vocês, seus filhos, suas noras, são 8 pessoas, e um casal de cada animal. Foi a ordem que Deus deu, porque vejo que a maldade do homem, ele não diz vejo que o pecado, porque não existia pecado. Como vai existir pecado? Quando Adão tocou no fruto, não, irmão, mas o pecado nasceu quando Adão tocou no fruto. Mas aonde está escrito isso? Aonde dentro desse livro está escrito que Deus chegou para Adão e falou: Adão, de todo fruto comerei, mas o dia que você tocar, você vai pecar. Aonde está escrito isso? Não existe. E quando Caim matou Abel, ele pecou? Não existia pecado. O pecado só passou a existir através da lei. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. É o menor versículo da Bíblia. Entre os 33 mil versículos que existe aqui, 173, que existe aqui dentro, é o versículo menor de todos os versículos dentro da Bíblia. Não matarás. Então, Caim, quando matou Abel, ainda não tinha sido escrito esta lei. Então, ele matou por maldade, por inveja, conforme nós sabemos. Porque Deus falava com Abel e não falava com ele. E ele se aborreceu. Mas, vamos seguir em frente. O pecado é transgressão da lei para Israel. Israel era a única nação no mundo que o pecado gerava dentro daquela nação. Se outra nação, outro povo tivesse, não tinha. Aquele povo não tinha nada a ver com o pecado. O pecado, a não ser se algum estrangeiro entrasse no meio deles e circuncidasse, porque tinha que circuncidar, tinha que se tornar israelita. Por isso que a Bíblia diz, me parece que no capítulo 9 de Romanos, versículo 6, que nem todos que nasceram, que vivia dentro de Israel, era israelita. Porque os filhos, Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Os filhos de Ismael era também hebreu. Porque a palavra hebreu veio de Abraão. Mas Isaac era o filho da promessa. Por isso que os filhos de Isaac foram considerados os verdadeiros hebreus. Os filhos de Ismael, não. Então é isso que nós temos que ver, que Deus só tinha compromisso com o seu povo. Agora nós olhemos também, para que você saiba, que a lei, lá no capítulo 7 de Romanos, de versículo 7 ao versículo 8, Paulo diz assim: eu conheci o pecado através do quê? Da lei. Porque no versículo 8 ele diz assim: porque se a lei dissesse não cobiça, e a lei diz não cobiça, e ele cobiçasse era pecado. Mas se não existisse a lei, não falasse nada disso, não existia pecado. E João, nas cartas, na primeira carta de João, uma das epístolas de João, no capítulo 4, versículo 3, diz
que o pecado é transgressão de lei. Então entenda bem, ô crente, viu, seus crentes, seus protestantes, entenda bem que pecado é quando você desobedece uma lei. Por exemplo, lei de trânsito. Quando é que começou a existir a lei de trânsito? No século XIX. No século XIX, lá depois do ano já no fim do século XIX, começou a surgir os primeiros carros, caminhão, e começou a surgir, não no Brasil, mas nos países mais avançados, como Alemanha, Inglaterra, França, e começou a aparecer alguns aqui no Brasil. Naquele tempo existia lei de trânsito. Por quê? Porque naquele tempo os veículos eram movidos a animais. Era cavalo, burro, era boi que puxava o carro. Os carrinhos, eu cheguei a lembrar, carrinho, isso é, as carroças, eram feitas de roda de pau e com arco de ferro em volta. A charrete que saiu, as primeiras charretes, era também de roda de pau. Depois que surgiu, já no século XX, já aqui depois dos anos 50, surgiu as primeiras carroças e charrete de roda de borracha. E depois surgiu, já perto dos anos 60, mais ou menos, com a capota. E a charrete era considerada um táxi para o povo. Movia o povo de um lugar para o outro. Mas a lei de trânsito só aconteceu depois que começou a surgir veículo. Não existia negócio de mão contra mão, asfalto. Eu me lembro que naquele tempo, a maior parte das estradas, da onde eu morava, para Brasília, quando começaram a construir Brasília era tudo de terra. Passava, saía de São José do Rio Preto, ia até Brasília, tudo de terra. A terra jogava cascalho. Por onde você andava era terra. São Paulo, vinha do interior para São Paulo, era terra. Então, naquele tempo, nas cidades também, era tudo de terra. Então, o povo não tinha esse negócio de contramão, proibido estacionar, velocidade, porque era animal. Era lombo de animal, era carroça, era bicicleta, eram essas coisas que andavam. Então, quando foi aumentando, veio a lei de trânsito. Então, hoje, precisa de uma carteira de motorista para você dirigir, ser habilitado. Você precisa respeitar a velocidade, o lugar que pode, o lugar que não pode. Então, existe uma lei sobre o trânsito e você tem que respeitar essa lei. Mas se não existisse nenhum veículo movido a gasolina, a óleo diesel e assim por diante, não existia lei. A lei começou a existir por causa dos veículos. E a lei do pecado começou a existir através da lei de Moisés. E Deus, então, enviou Jesus. Porque a promessa que Deus fez com Israel não cumpriram. Tirou do Egito para servir a Deus no deserto. Promessa de uma terra prometida. Mas aquele povo desobedeceram a Deus. Deus vem e fala em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33, eis que vem dia, diz o Senhor, que farei um novo concerto, uma nova aliança. Através de quem? De Jesus. Veio Jesus, ele foi rejeitado. Então Deus cumpriu. Então, cumpriu por intermédio de Jesus. Jesus veio e cumpriu tudo certinho. Quando ele acabou de cumprir, ele saiu de cena. O ministério dele foi 3 anos e meio, mais ou menos. Acabou o seu ministério, ele saiu de cena. E a lei também acabou. Não existe lei. Então, se a lei acabou, o pecado também acabou. Não existe pecado. Então, hoje você falar em pecado, isso é uma tolice. Isso é uma aberração.
como você usa essa palavra pecado. Porque dentro desse livro não existe. Esse pecado foi criado por vocês. A igreja está em pecado. O que representa? Eu te pergunto, o que representa você religioso, fanático na religião? O que representa a igreja aqui na terra? A noiva foi quando Jesus ainda estava nos dias da sua carne. Representava a noiva. Mas hoje ela representa a esposa. Agora, como a esposa de Deus pode andar em pecado? Hein? Me responda. Se ela é a noiva de Deus, noiva não, esposa de Deus, ela pode estar em pecado? Deus nunca pecou. Ele está acima de tudo. E a esposa dele está aqui, que é a sua igreja. Como ela pode estar em pecado? Raciocina comigo. Tira essa burrice da sua cabeça quando você falar em pecado. Quando alguém falar de pecado, você pode combater. Pode combater e mandar ele mostrar onde está essa palavra pecado. Perdoa. Aonde está essa palavra pecado? Então, meu irmão e minha irmã, o pecado foi destruído. Porque João Batista disse, quando ele viu o cordeiro, ele diz, eis o cordeiro, 1:29 de João. João Batista apontou e diz, eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar. Bem, depois nós olhamos para lá no versículo 26 do capítulo 9 de Hebreus. O pecado foi exterminado por Jesus. O que é exterminado? Deixou de existir. Então nós vemos que Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Num dia só removerei o pecado do mundo todo. Depois você olha para o apóstolo Paulo dizendo 5 e 8 de Gálatas. Ele dizendo, o que Paulo fala? Que o pecado antes existia, quer dizer, que não existe mais. Depois você olha novamente para Apocalipse capítulo 1 e versículo 5. Os pecados foram removidos pelo sangue de Jesus. E aí? Você é contra este livro? Então põe fogo nele. Destrói ele, se você não acredita nesse livro. Porque tudo que eu disse não são palavras minhas. Está aqui dentro. Eu citei os capítulos, os versículos todos. Que pecado é transgressão de lei. Mas a Bíblia diz que Adão pecou. Mas a própria Bíblia diz que não era levado em conta. O que é uma coisa que não é levada em conta? Porque Deus não falou de pecado para Adão. Parte nenhuma. Deus não falou para Adão, o dia que você tocar, você vai pecar, e nem também falou para aquele povo, veja que o pecado desse povo é grande, eu vou destruir esse povo. Ele falou maldade. Que é o que tinha no coração de Adão, era maldade. Ele enganou a Eva para que a Eva tocasse no fruto. Eu não vou pôr a mão, mas a Eva pega e põe a mão, aí tudo cai sobre ela. Isso foi a maldade, a astúcia de Adão. Então, meu irmão e minha irmã, você não tem dúvida sobre essa palavra pecado. Tira quando eu falo. Quando das minhas mensagens eu falo que nós, gentil, nunca tivemos, não temos e nunca teremos. Porque isso não existe. Isso foi varrido. Lá na cruz foi varrido a palavra pecado. Meu irmão, fique com esta palavra. Eu termino por aqui. E que a graça de Cristo resplandece cada dia mais nas vossas vidas. Graça e paz.